Olá, queridos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Este amigo que vos fala, o pastor Sérgio. Estamos aqui de volta para com você compartilhar mais uma reflexão bíblica. E para tanto, convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, um canal que foi separado para edificar a sua vida, para abençoar você. E eu convido você para se inscrever no canal se ainda você não é um amigo do canal. Ative o sininho de notificações, deixe o seu like e todas as vezes que prepararmos uma reflexão nova, você receberá aí no seu aparelho uma nova reflexão para abençoar você. Vamos orar? Quero convidar você para fazer uma breve oração. Como eu sempre digo, tudo começa bem quando começa com oração. Bendito Deus, amado Pai, desejo aqui nesse momento invocar o Teu poder, pedir a Tua bênção, que nesse momento, Senhor, possa ser o instrumento de bênção na vida desta família, dessa pessoa. Que tudo seja para a glória e louvor do Seu santo nome. Abençoe essa pessoa, que ela possa ter uma compreensão plena e clara, à luz das Escrituras, o que o Senhor quer falar e quer que ela compreenda. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deus te abençoe. Vamos ler a palavra de Deus? Eu quero ler com você a palavra do Senhor, que se encontra em Romanos, capítulo 8, e versículo 5. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, ele vai deixar algo muito importante que diz respeito sobre a vida do Espírito e a vida na carne. Ele diz a seguinte expressão: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne, o que a carne deseja, no caso. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Muito bem, eu quero intitular e trazer como tema de reflexão a seguinte expressão, que é uma pergunta para mim e para você. O que é carnalidade para você? O que é viver na carne para você? Para mim, o que você entende? Qual é a compreensão que você tem como um cristão do que é viver na carne à luz do que Paulo está trazendo aqui para a igreja que se encontra em Roma? A princípio, eu quero que você entenda que o problema do pecado não está no fato de nós estarmos em uma matéria chamada corpo. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente tem arrogado a nossa vida aqui de pecado, né? No sentido de ser um pecador, porque vivemos no corpo, né? Onde jaz a natureza caída. E, na verdade, esse não é o conceito para arrogar pecados na vida de uma pessoa, certo? Porque Deus não me deu um corpo maldito, não. Deus nos deu um corpo bendito. O nosso corpo, aliás, a Bíblia vai nos dar referência à luz de 1 Coríntios, capítulo 6, né? Paulo dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, o meu corpo, ele não é um problema diante de Deus, não para fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, o seu corpo, essa matéria que você tem, ela é uma bênção diante de Deus, certo? Então, tem algumas pessoas que dizem assim, quando alguém chega a falecer, algumas pessoas, eu já ouvi dizer, que algumas pessoas chegam a falar, agora deixou de pecar, no sentido de que ela pecava ou vivia
com a natureza do pecado porque estava nesse corpo material. E, na verdade, o pecado não se encontra no fato de viver nessa matéria, né? A responsabilidade ou a existência do pecado, ou o fato de eu ser um pecador, não é por causa dessa matéria chamada corpo que eu e você tem, ok? De forma nenhuma, não é? Pois o pecado que se manifesta nas obras da carne não diz respeito ao corpo, porque carne não diz respeito à anatomia do meu corpo, né? Toda vez que a Bíblia fala sobre carne, não está falando do meu corpo. Certa feita, Deus falou através de um profeta, disse que o homem, maldito é o homem que confia no braço da carne. Não está falando desse braço aqui do meu corpo, está falando na autoconfiança do ser humano. É essa a expressão que quer falar ali, não está falando do meu corpo. Não tá, a Bíblia vai usar a figura de linguagem de um membro do corpo, no caso o braço, para se referir a uma outra coisa, que é exatamente um outro sentido da carne. Carne não está se referindo a membros do corpo ou propriamente o corpo. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui da carne, do viver na carne, alguns estão vivendo na carne, inclusive quando ele fala aqui, ele está falando, em algumas vezes, Paulo vai se dirigir a fariseus, né? Em alguns momentos, Paulo vai se dirigir a alguns religiosos da sua época, porque mesmo sendo religiosos, eles viviam na carne, os fariseus que viviam na carne, né? Inclusive, alguns cristãos estavam vivendo na carne. Então, abrindo um parênteses aqui, o que é viver na carne para alguns cristãos hoje? Quem sabe você, quem sabe até eu, quem sabe estou tendo uma visão distorcida do que é viver na carne. Quem sabe você está vivendo essa realidade. O que é viver na carne para alguns cristãos na nossa época, no século XXI? Para muitos cristãos, viver na carne é a questão de adulterar, pelo fato dele usar o seu corpo no ato do adultério. E Jesus vai confrontar essa ideia de que adulterar, o pecado do adultério, está no fato de você usar o seu corpo para cometer o ato. Jesus vai confrontar essa ideia quando ele diz: ouviste dizer, não adulterarás. Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo que se um homem olhar para uma mulher, veja, olhar para uma mulher, e em seu coração desejá-la, disse Jesus, já pecou com ela, já deitou com ela, ou seja, já adulterou, já cometeu o adultério. Veja que não é preciso deitar com uma mulher para cometer um ato de adultério. O que é que Jesus está falando? Olha, o ato do pecado não está no corpo. O ato do pecado aí, ele não está ligado à anatomia do corpo, porque você, sem usar o seu corpo, você pode adulterar. Sem usar o seu corpo, você pode cometer o ato da prostituição. Sem usar o seu corpo, sem usar suas mãos, você pode cometer o ato do homicídio. Você pode matar alguém apenas no seu pensamento. Olha que o conceito de carne aí já começa a mudar totalmente daquilo que alguns arrogam ser o pecado por conta do corpo que você tem. Então, para muitos cristãos, viver na carne é entrar na igreja
com maquiagem, né? É participar de um culto e nesse culto você dá um cochilo. Alguém pode dizer, o irmão está na carne, porque está cochilando no culto. O irmão está na carne, ele não está no espírito porque está cochilando. Você sabia que esse é um conceito errado? Essa ideia de dizer que o irmão está na carne porque está cochilando na igreja, isso é uma ideia errada. Ele está cochilando porque, quem sabe, ele passou uma noite mal dormida. Ele está cochilando porque, quem sabe, chegou do trabalho cansado, exausto, e o corpo, essa matéria, ela não resiste a tanto, né? Para isso a gente dorme. Então, o fato de uma pessoa estar cochilando no culto não quer dizer que ela está na carne, não. Não, senhor. Lembra do episódio que Jesus vai para o Monte das Oliveiras orar, depois da ceia? Ele sobe para orar e por 3 vezes encontra os discípulos dormindo. Você sabe por que eles estão dormindo ali? O corpo se excedeu no sono? Porque eles beberam vinho. Na ceia, Jesus não estava tomando suco de uva ali com os discípulos, não. Era vinho que eles estavam tomando. E o vinho que eles tomaram não foi só um cálicezinho. A ceia, naquela época, era realizada através de 4 sessões de vinho. Havia 4 cálices representativos dentro de um cenário que trazia uma mensagem judaica. Era uma cerimônia onde se realizava 4 cálices de vinho. Então imagina uma pessoa tomando 4 cálices de vinho. É claro que cada caso é um caso, mas naquele período se tomava 4 cálices de vinho. Não era suco de uva, era vinho mesmo. Então eles estavam ali dormindo por causa do vinho que tinham tomado. O vinho lhes deu sono, né? Então a gente tem que entender que o cenário que eles estavam vivendo ali não era porque estavam na carne, é porque eles estavam exaustos do vinho. O vinho levou eles a ter aquele sono profundo ali. Claro que Jesus não se deu vazão para isso, mas os discípulos deram, né? Então você vai observar que nem sempre dar um cochilo na igreja é porque está na carne. Alguns vão arrogar estar na carne pelo fato de uma pessoa ir todo dia para o culto com uma roupa diferente. Mas a irmã é muito carnal, toda vez vem com uma roupa nova, né? Às vezes alguns julgam, dizendo que a pessoa quer se mostrar, né? E não é nada disso. Outros julgam, tem outro grupo de pessoas que julga a pessoa estar na carne, né? Pelo fato de tirar uma foto e postar na rede social, chama aquela pessoa de carnal, porque quer se apresentar. Não tem nada a ver esse conceito de carne, não tem nada a ver nesse sentido aí, com esse sentido aí, tá certo? Então, estar na carne para outros é um conceito orgânico, tem a ver com o corpo da pessoa. E o texto que nós lemos aqui na palavra de Deus, ele vai deixar bem claro: quem vive segundo a carne tem a mente voltada. Veja, Paulo está falando de mente. Paulo está falando de uma consciência, ou seja, de algo espiritual que está ligado ao espírito. Toda vez que você vê nas escrituras falar de mente, está falando do espírito, de um estado espiritual. O conceito de carne na Bíblia não é um conceito orgânico de corpo, de carne, do físico, mas é um conceito espiritual, tá certo? Esse é o conceito que a Bíblia dá. Tem outra questão que alguns religiosos da época e conservadores também tentavam até se justificar, né, com seus próprios méritos diante de Deus. A exemplo do fariseu e o publicano. Lembra do fariseu? Lembra quando a Bíblia vai falar sobre o fariseu e o publicano?
ele levanta os olhos aos céus e diz: ó Senhor, eu não sou como esse publicano. Eu oro 3 vezes ao dia, quero o hábito judaico, orar 3 vezes ao dia. Eu jejum, né? Eu dou dízimo. E ele tentando se justificar em cima do publicano, que era considerado pelo judeu um traidor e um pecador. Traidor porque o publicano era um judeu que era comprado pelos romanos para cobrar impostos aos seus próprios irmãos. Ou seja, é exemplo de Mateus, né? Mateus era um publicano. E quando Jesus chama ele, né? Ele chama e Mateus segue, né? E os fariseus até falam, né? Criticam Jesus porque chega a entrar na casa de Mateus e jantar com ele. Então você vai observar que o conceito de carne aqui é esse conceito de soberba, porque esse fariseu, ele se ensoberbeceu. O conceito de estar na carne não está ligado ao corpo, mas ao espírito do homem, ao espírito soberbo, ao espírito arrogante. Isso é o que é cair na graça, onde o escritor aos Hebreus vai falar sobre isso. Cair na graça é viver em soberba, é viver uma consciência de independência da graça pelos méritos que você acha que tem. Veja, certa feita, Jesus repreendeu os fariseus, né, os religiosos. Ele estava falando com os religiosos da época, pessoas que se diziam crentes. Escute isso aqui. E eles se achavam filhos de Abraão, ou descendentes da bênção de Deus, né? Descendentes de Abraão e filhos de Deus, pelo fato de serem descendentes de Abraão. Eles se achavam abençoados por Deus por serem descendentes de Abraão. E, no entanto, eles estavam querendo matar Jesus, rejeitando Jesus e até blasfemando contra o Filho de Deus. E Jesus chega a dizer para eles: olha, se vocês fossem descendentes de Abraão, vocês me receberiam. Vocês não iam desejar a minha morte, porque Abraão até o meu dia desejou ver. Abraão desejou a minha chegada e vocês estão me rejeitando. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não se comportariam assim. E Jesus chega a dizer que eles eram filhos do diabo. Observe, eles nem tinham matado Jesus, mas em seus corações desejaram matar Jesus, rejeitaram Jesus. Você vai observar que a ação do pecado, ela está na mente de uma pessoa. Ela procede de uma fonte chamada consciência. A consciência. Quer ver um outro exemplo? Que você não precisa usar o seu corpo para viver no pecado? O diabo, ele não se encarnou. Satanás não se encarnou. E ele não tem até hoje corpo humano. Veja, mas quando nós olhamos para a atitude dele, lá no princípio, quando se rebelou contra Deus, o que é que nós vemos? Nós vemos que as atitudes dele, veja, ele estava lá como um espírito, um anjo que não tem corpo, mas a atitude dele de soberba, de arrogância, de buscar uma justiça própria, né? De altivez, foi uma atitude carnal. Foram atitudes que manifestam ainda hoje como obras da carne. Ele se tornou uma pessoa carnal ou não? Ele se tornou um espírito que manifestou carnalidade ou não? Sim. Mas ele tinha corpo? Não. Mas, no entanto, ele revelou carnalidade.
mesmo sem ter um corpo como eu e como você que tem aí. Então, qual é o conceito? À luz dessa verdade bíblica que Paulo fala, de carne. O conceito de carne aqui é toda exaltação, todo espírito de exaltação de uma pessoa que não tem um quebrantamento diante de Deus. Esse é o conceito de viver na carne. Vou repetir, é todo espírito de exaltação e de não quebrantamento diante de Deus. Então uma pessoa pode estar presa, amarrada, com a camisa de força, e ela pode ser a pessoa mais carnal do mundo. Você sabia disso? É. Por quê? Porque viver na carne não tem um sentido físico de estar num corpo humano ou não. Não, senhor. Veja o que Jesus vai falar, o cenário que acontece lá em Marcos, em Marcos capítulo 7. À luz dessa narrativa, para os judeus, que Jesus chega com os discípulos, e os discípulos começam a comer sem lavar as mãos. Os fariseus repreendem Jesus, chamam a atenção de Jesus, porque os discípulos estão comendo sem lavar as mãos, e eles repreendem aquilo ali, porque era uma cultura judaica cerimonial. E eles arrogam aquilo como um pecado. Por que é que os fariseus reclamam e questionam aquilo como um pecado? Porque os fariseus religiosos, eles tinham aquilo não só como uma purificação cerimonial para o corpo, mas também para o espírito. Era como se lavasse as mãos, fosse atingir o estado espiritual deles. E Jesus vai de encontro a esse conceito deles, dizendo, olha, não é o que entra que contamina o homem. O que entra não vai atingir o estado espiritual do homem, mas o que sai do homem. Porque o que sai do coração, sai da alma, do espírito do homem. Veja o conceito de Jesus. O conceito que Jesus dá ao viver na carne, ao viver impuro, não é não estar do lado de fora, mas estar dentro do ser humano. Esse é o conceito. E Jesus fala de viver na carne ou viver no espírito como uma atitude espiritual que sai do coração. Está entendendo o que Paulo vai dizer nessa escritura? Esse é um conceito, porque veja a prerrogativa de Paulo quando vai falar da carne. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito e para o que o Espírito deseja. Ele está falando de mente. Ele está falando de consciência humana. Ele vai falar que a atitude da consciência, do espírito, é que contamina o homem ou não. É que o santifica ou deixa ele impuro. É o que leva ele para perto de Deus ou afasta ele de Deus. É o que santifica ou não ele. É o que procede do Espírito. É isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando de um estado de consciência. Certo? De um estado de consciência. Veja, mais uma vez eu repito, não é o fato de usar o corpo que manifesta o pecado. Você não é um pecador simplesmente porque você vive nesse corpo, mas por causa da consciência e do estado de pecado que algumas pessoas vivem. Como eu já disse lá atrás, você pode estar amarrado numa camisa de força, sem fazer nada, sem usar nenhum músculo do seu corpo, e você ser a pessoa mais carnal
do mundo. Entendeu? Entendeu que o estado do pecado não está pelo fato de você viver em um corpo humano? Está no estado de consciência, ou seja, é um conceito espiritual. Jesus está mostrando isso. É o que sai de dentro. Porque o que sai de dentro procede da alma, do espírito do homem. Que coisa interessante, não? Então você vai observar que só que esse estado, essa atitude que eu tomo, e que Paulo vai dizer que é uma luta, há uma luta travada entre a carne e o espírito, Paulo não está falando de duas fontes. Não, Paulo está falando de uma única fonte que procede e que traz prerrogativa para a carne e para o espírito. É uma fonte só. Tanto as obras da carne como o fruto do espírito procede de uma fonte só, do estado de consciência do ser humano, ou seja, do espírito. Só que um se revela como obras da carne e o outro se revela ou se manifesta ou se denomina como o estado do espírito, ou seja, como fruto do espírito. Mas a fonte que procede as obras da carne e o fruto do espírito é uma fonte só, que é a minha e a sua consciência. Quero fechar essa breve reflexão explicando o seguinte para você. Tá vendo essa minha pessoa aqui agora? Você tá me vendo, não tá? Eu não sou esse corpo que você tá vendo. Pastor Sérgio não é esse corpo que você tá vendo. Eu sou essa voz que você está ouvindo. Eu sou o espírito que está dentro de mim. Esse corpo é meu. Mas eu não sou esse corpo. Você tem esse corpo, mas você não é esse corpo. Você é esse espírito que habita nesse corpo que você tem. E esse meu corpo, ele não me atrapalha servir a Deus. O que me atrapalha, o que atrapalha você servir a Deus, é um estado de consciência ou de espírito não convertido a Deus. É isso que atrapalha. Para você ter uma ideia, quando uma pessoa morre sem Cristo, o estado espiritual dela é o mesmo que vivia no corpo, sem salvação, sem o perdão de Deus, sem a graça de Deus. Não mudou nada depois que ela saiu do corpo. O estado do espírito, o estado espiritual dela, não mudou nada. A mesma condenação que tinha quando estava viva no corpo, usando esse corpo, essa matéria, é o mesmo estado que agora está sem esse corpo. Também os que estão em Cristo, que já são salvos, lavados pelo sangue de Jesus, estão vivendo depois do corpo o mesmo estado espiritual, que é o estado de salvação em Cristo. Você entende que o problema não está em viver nesse corpo, mas no estado da consciência convertido a Deus ou não convertido a Deus. Cuide da sua mente, porque a sua mente é o seu espírito. O que você pensa, quando você pensa, é o seu espírito pensando. Quando você toma uma atitude, você está tomando atitude pelo espírito. Tanto seja para fazer obras da carne ou para manifestar o fruto do espírito. Então, busque viver e ter a mente de Cristo, para que eu e você possamos, naquele dia, estar debaixo da bênção e não de uma maldição. Deus te abençoe. Deus me ajude a você e a mim a viver no Espírito e a conservar em nossa mente a pureza do Senhor Jesus. Grande abraço. E não julgue ninguém pelo estado físico dessa pessoa. Não faça julgamento pelo que você está vendo alguém fazer ou alguém levar no seu corpo
algum costume ou hábito, porque o pecado não está do lado de fora. O pecado se manifesta do lado de dentro. Não é o que está do lado de fora que manifesta o meu pecado. É o que sai de dentro para fora. Pense nisso. Então busque conservar o seu espírito, uma mente consciente, a mente de Cristo, a mente do Evangelho, porque a mente de Jesus é a mente do Evangelho. Que o seu pressuposto para viver a vida de Cristo seja Jesus, a mente de Cristo. Veja como Jesus olhava para o pecador. Veja como Jesus julgava as coisas que as pessoas faziam. A mulher pecadora, adúltera, chegou diante de Jesus acusando ela. Os fariseus acusaram ela de uma condição de morte. E Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus manda eles olhar para dentro deles. E eles fazem uma avaliação, a consciência deles pesa. Eles não estavam vivendo aquele momento de adultério onde a mulher foi pegada em adultério. Mas a consciência deles estava ali acesa, viva. E a consciência deles, o estado espiritual deles, que é o estado do pecado, falaram com eles, acusaram eles. Deus te abençoe. Deus me ajude. Ajude a igreja. Viva, mas viva consciente, com a consciência do Evangelho. Não viva com a consciência humana, porque a consciência humana é uma consciência de carne, e uma carne que está ligada à anatomia do corpo, às aparências da vida. E Jesus tem um conceito diferente. Esse é o conceito de Jesus, de uma consciência convertida ao Evangelho, não de um corpo convertido ao Evangelho, mas de uma consciência, de um estado espiritual convertido ao Evangelho de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço, e se essa palavra te abençoou, se essa palavra ajudou você, ajude outras pessoas enviando, compartilhando. Deixe Deus usar você.